Estamos de volta com o nosso quadro A Bíblia Responde. E é sempre um prazer estar na sua companhia. Nós vamos agora à nossa pergunta do dia de hoje. Acompanhe comigo aí no seu monitor. A pergunta é esta: a Bíblia, como a palavra de Deus, foi escrita por ele ou pelos homens? Por que devo crer em sua veracidade? Bem, essa é a pergunta do nosso quadro A Bíblia Responde de hoje. E eu gostaria, para responder essa pergunta, afinal de contas, o programa é A Bíblia Responde. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, você que a tem, nesses dois livros, nessas duas passagens que nós vamos apresentar a vocês. A primeira passagem, ela está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. E a segunda passagem está no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Vamos ler primeiro 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, olha: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia Sagrada, aqui nas palavras do apóstolo Paulo, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Bem, vamos dar uma paradinha aqui e vamos agora ler a outra passagem que está no livro de Hebreus, um pouquinho para frente, talvez 2 ou 3 páginas para frente. Você vai ter Hebreus, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2 apenas. Fala sobre a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Muito bem. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, para Timóteo, ele fala que toda escritura é inspirada por Deus. Em nenhum momento ele afirma ou ele declara que a Bíblia foi escrita por Deus. Não. Ele diz que a Sagrada Escritura, que as sagradas letras foram inspiradas por Deus. O autor aos Hebreus, ele diz que no passado Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes aos nossos pais, aos patriarcas, pelos profetas. E que hoje, isso na época de Paulo, ele está falando através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Muito bem, então veja que a própria Bíblia declara que não foi Deus quem escreveu, mas foram os homens inspirados por Deus. Profetas, os discípulos, os apóstolos, eles escreveram as sagradas letras. E eu gostaria de abordar 3 pontos importantes do porquê eu devo crer na Bíblia. Primeiro,
uma questão de sensatez. Segundo, inteligência. E terceiro, coerência. Por que sensatez? Veja, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, de onde eles tiveram o conhecimento da existência de Deus? Senão através dos ensinos dos padres, dos pastores, dos reformadores da Bíblia. Então, a Bíblia Sagrada foi e é a fonte do conhecimento de Deus. Sendo assim, eu não posso dizer que acredito na existência de Deus se eu não crer na Bíblia. Porque é a Bíblia que fala a respeito de Deus. Talvez você diga assim: ah, mas eu nunca li a Bíblia. Bom, mas alguém falou de Deus para você, não é? E quem falou de Deus, quem falou de Jesus para você, é porque aprendeu de alguém. E alguém, para ter ensinado, teve que recorrer a esta fonte, que é a Bíblia Sagrada. Então, crer na Bíblia é uma questão de sensatez, a não ser que você seja um ateu, não acredita nem em Deus, nem em nada disso. Bom, então aí é diferente. Mas se você em algum momento diz, eu acredito em Deus, então é uma questão de sensatez você acreditar na Bíblia Sagrada. Um outro ponto é a questão de inteligência. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro histórico, mas nós também podemos encontrar em outros livros históricos, extra-bíblicos, e até uma questão arqueológica, nós podemos encontrar narrativas que declaram, que confirmam, que cruzam informações, declarando verdadeira as Sagradas Escrituras. Então hoje nós temos, arqueologicamente falando, grandes descobertas da época do princípio do judaísmo, dos profetas, da Babilônia, da época em que a Grécia, né, em que os gregos, eles dominaram o mundo. Nós temos grandes descobertas arqueológicas do período do nosso Senhor Jesus. Foram encontrados túmulos que, uma vez abertos, pessoas morreram abraçadas com a cruz, porque adotaram o cristianismo, aceitaram o cristianismo e a mensagem da cruz. Então nós temos provas irrefutáveis da veracidade histórica, extra-bíblica, da vida de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, de grandes acontecimentos bíblicos. Isso é muito importante. Então, é uma questão também de inteligência, sabendo que, quando se fala de cristãos, judeus, nós estamos falando de pessoas que se destacaram na sociedade. Por exemplo, Israel é um dos países que mais coleciona prêmios Nobel. Ciência, tecnologia. Então, grandes homens, grandes cientistas, grandes pensadores, pessoas reconhecidas no mundo como pessoas inteligentes, formadas, catedráticos, letrados, são pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia. Então, a Bíblia, ela não é vista como um livro sagrado apenas por pessoas que não têm grande conhecimento literário, mas também por aqueles que têm grandes conhecimentos literários. Inclusive, a Bíblia Sagrada, ela tem sido, no decorrer dos séculos, uma grande fonte para poetas, artistas, grandes descobridores. Por exemplo, nós não teríamos os afrescos de Michelangelo se não fosse pela Bíblia Sagrada. Não teríamos, por exemplo, os quadros de Leonardo da Vinci se não fosse a Bíblia, porque eles se inspiraram
nas Sagradas Escrituras para revelar os seus dotes artísticos, os seus talentos artísticos. Grandes homens reconhecidos na sociedade. Então veja, é uma questão de inteligência. Historicamente, pela Bíblia, livros extra-bíblicos e descobrimentos arqueológicos. Então qualquer pessoa inteligente, ela não irá discordar das Sagradas Escrituras. E terceiro, é uma questão de coerência. Por quê? A literatura bíblica, ela tem 1.600 anos. Durante 16 séculos, ela foi sendo escrita. A primeira escritura bíblica, dentro do cânon bíblico, da formação bíblica, é o que nós chamamos de Pentateuco e o que os judeus chamam de a Torá. 5 livros, que é a base religiosa dos judeus, foram escritas por Moisés. Isso há 1.600 anos antes do nascimento de Jesus. Foram escritos esses 5 livros chamados Pentateuco. Mas não apenas Moisés. Moisés foi o legislador, que também é um ponto importante. Sabe por quê? Porque os países, eles adotam as leis como regra de vivência social, né? Estrutura social, administração social, tem que haver leis. Moisés foi o primeiro legislador e ele recebeu as leis, essa organização social, ele recebeu de Deus. Foi de Deus que ele recebeu. E os países e as nações, elas têm na lei de Moisés o fundamento para as suas leis. Então, se eu digo assim, não creio na Bíblia, então nós não podemos acreditar nas próprias leis. Por quê? Porque toda lei foi baseada na primeira lei, que foi a lei de Deus passada para Moisés, o primeiro legislador, quem trouxe a lei de Deus para o homem. E o homem se baseia hoje na lei de Deus, como uma forma, um mecanismo, uma ferramenta de justiça social. Então isso é muito importante também você observar. Mas existe um outro ponto que para mim talvez seja o mais importante, é que essa enciclopédia que nós chamamos de Bíblia, que é composta de 66 livros, ela foi escrita por 40 escritores. Só que esses 40 escritores viveram em épocas diferentes. Alguns deles com um espaço de tempo, um lapso de tempo de 1000 anos. Então observe, a Bíblia Sagrada, ela não tem incoerência. Ela é perfeitamente ligada, sincronizada entre si. Os livros da Bíblia, eles são complementados com o livro que vem a seguir. Então, nós temos Gênesis, depois Êxodo, depois Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Crônica, 1º e 2ª Reis. Então, os livros estão interligados, apesar de serem escritos com lapsos de tempo de séculos. Compreende a importância? Como pode um homem ter escrito um livro hoje, 500 anos depois, alguém vem e escreve outro livro, e esse livro se completa perfeitamente? Por quê? Apesar de serem 40 escritores, o autor é um só. Por isso que não há incoerência. Por isso que não há contradições nesses 66 livros que nós chamamos de a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque um é o autor, apesar de muitos serem os escritores. Porque a Bíblia é inspirada por Deus. Por exemplo, Davi, o rei Davi, que vocês conhecem, ele viveu no ano 1050 antes do nascimento de Jesus.
Se você ler o Salmo 22, o Salmo 22 ele é uma profecia, ele é uma revelação de Deus por Davi, falando a respeito do martírio de Cristo. Você não vai ler a palavra Cristo, mas Davi, em uma oração que ele estava fazendo, ele narrou o sacrifício de Jesus, os acontecimentos de Jesus. Por exemplo, a Bíblia diz que os soldados tiraram sorte da roupa de Jesus. Davi falou sobre isso. Os ossos de Jesus ficaram expostos devido a tamanha violência inserida sobre ele, imputada sobre ele. Davi falou sobre isso. O lado de Jesus foi furado. Davi falou sobre isso. Leia o Salmo 22 e você vai ver, você vai ler, você vai constatar que Davi falou de Jesus, que iria nascer 1050 anos depois. Como explica isso? Como se explica isso? Se há fatos concretos que provam que a Bíblia é um livro antiquíssimo. Os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados em Israel, que eram pergaminhos, não havia ainda o papel como nós conhecemos hoje. Quando eles foram encontrados e foi feita uma análise, uma comparação entre os escritos bíblicos e os pergaminhos, eles eram perfeitos. Procure se informar, os pergaminhos do Mar Morto, uma das maiores descobertas arqueológicas que contribuem para a declaração da veracidade da Bíblia Sagrada. Nós temos, por exemplo, o profeta Isaías, que ele escreveu a Bíblia por volta de 700 anos de Cristo, 780 antes de Cristo. E ele falou sobre o sacrifício de Jesus. Falou sobre alguém que viria no futuro e que levaria sobre ele os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades, que ele seria levado até o Calvário como um cordeiro mudo, que ele purificaria o homem dos seus pecados. Isaías falou de Jesus, Zacarias falou de Jesus, Abacuque falou de Jesus. Homens que viveram séculos antes de Jesus falaram, anunciaram que o Messias ele iria nascer em Belém. Jesus nasceu em Belém. Falaram que Jesus nasceria de uma virgem. E ele nasceu de uma virgem. Você compreende, amiga e amiga? No livro de Números, se anunciou 1600 anos antes do nascimento de Jesus, foi declarado que uma estrela anunciaria a vinda do Salvador. E os reis, aqueles reis do Oriente, se guiaram pela estrela para chegar até a manjedoura onde se encontrava Jesus. Como pode, em tempos tão distantes, épocas diferentes, homens que não se conheceram, escreverem sobre os mesmos assuntos sem contradição? Isso é uma obra divina. As mentes mais brilhantes do mundo admitem que a Bíblia Sagrada é um livro divino, é um livro inspirado por Deus. Então, sensatez, inteligência e coerência. É por isso que você, que eu, que todos nós precisamos dar crédito à Bíblia Sagrada. Ela não foi escrita por Deus, ela foi escrita por homens, homens inspirados por Deus. As únicas palavras que foram escritas por Deus foram os mandamentos escritos nas pedras que foram entregues nas mãos de Moisés. Tudo mais, homens inspirados por Deus. Profecia, revelação, visão, experiências pessoais com Deus. Então a Bíblia Sagrada é um livro que merece todo o nosso respeito, a nossa consideração e a nossa confiança como a palavra de Deus. Tá certo? Bem, espero que essa mensagem tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais porque que esse livro tão antigo, com 4.000 anos, ele ainda permanece intacto e sendo fundamento de religiões importantes como o judaísmo e o cristianismo.
Pense nisso. Seja uma pessoa sensata, inteligente e coerente. Porque muitos sábios, muitos nomes de vulto na sociedade se curvam diante desse livro. Tá bem? Que Deus abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo quadro, A Bíblia Responde. Deus abençoe e até lá.